Olá, seja bem-vindo à Semana do Camaleão. Durante ela será abordado o tema sobre marketing focado para games. Estaremos explorando diferentes leques de opções. Na realidade, você vai estar vendo abordagens não somente apenas como está divulgando o seu jogo, mas também técnicas de monetização, entendendo o mercado, compreendendo melhor como você pode se encaixar no contexto e principalmente fazendo a sua ideia dar certo. Meu nome é Eduardo Silva Filho, sou professor e desenvolvedor de jogos há mais de 20 anos e vou estar aqui tendo o prazer de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, além de ter aí a participação de outros indies, ou seja, desenvolvedores independentes, que você poderá estar fazendo as suas perguntas e aí, poxa vida, explanando e entendendo um pouco melhor deste mercado tão promissor. Vamos ao nosso primeiro tema, que é sobre plataformas para games indies. Olha, se eu estivesse abordando esse tema há 5 anos atrás, eu estaria utilizando uma abordagem totalmente diferente. Há 10 anos também, há 15 e assim, poxa vida, sucessivamente. Por quê? O fato é que, mais ou menos um período de 3 a 5 anos, tem havido mutações no mercado. Tem havido aí bastante, poxa vida, mudanças que influenciam diretamente o desenvolvedor independente. Olha, se eu fosse, poxa vida, tentar sintetizar numa frase o caminho de um desenvolvedor independente, eu faria uma analogia bem simples. É tentar sair do labirinto. Você fala assim, como tentar sair do labirinto? A maioria das pessoas pensa de forma muito linear, um ponto ao outro. Eu desenvolvo aqui, lanço meu jogo aqui. Amigo, como desenvolvedor independente, eu quero te dizer que isso não existe para nós. Você que aí é aspirante a indie ou que já é, você sabe, principalmente você que já trabalha, que não é de um ponto ao outro. A gente sabe que é um grande labirinto aonde você pode ficar preso nele, ver a sua ideia fracassar e o seu jogo não acontecer, como se você também trilhar o caminho correto, a coisa deslancha. O fato é que muitos de vocês talvez estejam assistindo esse vídeo esperando receita de bolo. Não existe receita de bolo, eu já quero ser direto, talvez aí para, poxa vida, não fazer você perder o seu tempo, não só em relação a esse vídeo, mas a semana toda. Mas também não é a sorte do acaso, existe sim uma lógica, existe sim uma metodologia. O que vamos estar explanando, não só hoje, no tema primeiro, no tema aí primordial, que é plataformas e como cada uma trabalha para que você possa discernir qual a melhor opção ou opções, mas queremos também que você possa entender como funcionam os mecanismos de publicação, o mercado, etc. Então, voltando aqui ao ponto central, olha só, talvez você não saiba, mas a primeira e grande plataforma que deu espaço para os indies foi a Steam da Valve. Tá? No começo dos anos 2000, a Steam ela acreditou nos jogos independentes e colocou lá uma aba onde você poderia lançar os seus games. Claro que naquele período já existia, puxa vida, curadores, né? Ou seja, pessoas que iriam fazer uma seleção em cima dos projetos publicados, né? E eu quero começar pela Steam. Eu vou falar já de outras redes também, mas eu quero começar pela Steam, porque ela é histórica e hoje, poxa, já na verdade há anos é a maior rede de distribuição de jogos online do mundo, tá? Então assim, a Steam primeiramente, ela hoje tem um programa chamado Greenlight, que é um programa onde você, na prática, você tem que receber um crivo de pessoas que de repente comprariam o seu jogo. Então, como é que funciona? Para você, poxa vida, enviar o seu jogo para a Steam, além de ter um formulário para preencher, etc., você tem que fazer adesão ao serviço. O último valor era em torno de $99, mas esse valor baixou, hoje está em torno de R$125, ok? Só para deixar claro. É um valor módico, um valor aí acessível a todos. Você paga uma única vez essa taxa e pode publicar quantos jogos quiser. Mas para o seu jogo ser aceito, né? Porque assim, também eles não estão aí abertos para que qualquer jogo possa ser publicado, senão você vai ter muita coisa ruim. O que acontece? Para ter um crivo, um filtro de qualidade, o projeto Greenlight deles é um projeto onde ele pega, coloca o seu jogo em evidência, né, na comunidade Greenlight, que é uma aba dentro do, vamos dizer, do browser ou do site, se você preferir assim colocar, de navegação deles. Essa comunidade Greenlight, quem for passando por lá vai ver o seu jogo e vai falar, poxa vida, acho esse jogo legal, eu compraria ele. E aí a pessoa vota. Você também tem que fazer o seu trabalho de divulgação. Sim, amigo, o indie
quando ele está por conta, que não tem um publisher por trás, ele faz o papel do publisher, ou seja, de divulgar, de distribuir. No caso, eu estou falando da plataforma que vai distribuir, mas o indie tem que divulgar, então você tem que ir nas redes sociais, seja, poxa vida, via Twitter, Pinterest, Facebook, YouTube, enfim, amigo, tudo que você puder para poder estar divulgando o seu jogo e pedindo para que as pessoas votem. Na verdade, elas vão avaliar, vai ter um vídeo lá, vai ter imagens, vai ter a sinopse, ou seja, o resumo do jogo, etc., entre outras questões técnicas, e as pessoas vão ver, vão analisar, poxa vida, eu gostei desse jogo, eu compraria ele. Tá? Então, assim, você vai ter que ter um número, uma porcentagem de votos, que aí sim, o pessoal do Green Light, que significa sinal verde, ou seja, pode dar partida, pode acontecer, o pessoal aí da Steam vai pegar e vai falar, poxa vida, seu jogo foi aprovado, se quiser pode mandar ele para nós e estaremos publicando mesmo para que as pessoas possam estar aí adquirindo ele, tá? Então, assim, você tem que conseguir fazer uma ação de guerra e guerrilha em termos de divulgação para que as pessoas aprovem o lançamento do jogo. Observe que eu estou abordando sobre plataformas, eu estou falando praticamente quase do fim do processo de desenvolvimento de um jogo, né? Eu poderia estar falando do início, mas isso já iria totalmente nosso foco. Eu sempre comento para os meus alunos que você, quando for desenvolver um jogo, você tem que começar do fim, ou seja, pensando nas plataformas que você vai lançar, no público e na viabilidade do tipo de jogo. Né? Então, o tipo de jogo, público e plataformas. Hoje estamos falando de plataformas, ok? Então, assim, a Steam, do meu ponto de vista, hoje ela é, apesar de ser para computadores, né? Poxa vida, não faz parte do cast de mobile ou console, ela, sem sombra de dúvida, é se não a plataforma mais viável hoje para o desenvolvedor independente. Aí você fala, poxa, mas e o Google Play, a Apple Store? Eu vou chegar lá, eu vou abordar cada uma dessas plataformas, entre outras, né? Com o pessoal aí também do Windows, né? Da Store da Windows, BlackBerry, né? Entre outras. Eu quero daí fazer aqui as principais com vocês. Então, assim, a Steam ela é viável, como eu já disse, porque ela foi, poxa vida, ela começou a dar essa oportunidade para os indies e ela não se arrependeu, tanto que ela foi dando uma abertura maior para os indies, né? Então, assim, hoje é possível, existem vários cases de sucesso de brasileiros que, poxa vida, vivem 100% de jogos que publicam na Steam. Tem casos aí como, por exemplo, Walter Machado, que ele é cirurgião dentista, mas deixou o ofício só para se desenvolver, aí só para se focar como indie e tem dado certo para ele. As coisas têm pago plenamente as contas dele, tem sido até mais rentável do que quando ele era cirurgião dentista. É óbvio que ele tem aí, poxa vida, anos e anos de preparação, ele é músico, ele pegou uma engine, desbravou ela, o Game Maker no caso, acreditou e só mudou de área depois que o jogo dele se tornou rentável para que ele pudesse aí fazer essa transição de um ofício para outro, né? Mas tudo através da plataforma Steam, tá? Então, assim, a Steam da Valve, ela é realmente mais do que viável. Do meu ponto de vista, hoje ela é o melhor caminho para o desenvolvedor independente, tá? Isso é um pré-julgamento meu. Você pode dizer que conhece pessoas que deram certo com o Google Play, com a Apple Store ou com qualquer outra plataforma. Eu estou apenas aí dando uma opinião particular minha, que a Steam hoje, de longe, é a melhor plataforma de divulgação, na verdade, de divulgação não, né? De propagação do seu jogo, tá? Para que outros possam aderir, porque propagação e divulgação, na verdade, é outra coisa que vamos falar depois. O fato é que ela é viável porque, querer ou não admitir, o seu jogo vai estar em evidência quando a pessoa for lá no menu por categoria e digamos que o seu jogo sei lá, é de futebol. Então quando a pessoa digite soccer, seja em inglês ou futebol em português, ou quando a pessoa for lá na aba de indies, esporte, categoria esporte, ela faça o filtro lá de busca, ela vai achar o seu jogo. Mesmo que de repente ela tenha que ir com a barra de scroll, descer um pouquinho, ela vai achar o seu jogo. Isso não acontece em todas as plataformas? Não. Na Steam é muito mais fácil e evidente, ok? Agora eu quero estar falando sobre outra plataforma que é nada mais ou menos do que a mais conhecida não só no Brasil, mas no mundo, que é a plataforma Android aí pelo Google Play. Olha só, de cada 10 brasileiros, pelo menos 7,5 tem Android no seu smartphone ou tablet aí e acessam inúmeros apps e jogos pelo Google Play, perfeito? E você deve estar pensando, poxa vida, então é ótimo estar publicando essa plataforma. Sim e não. Vamos falar dos prós e contras, ok? Prós,
vai estar aí disponível para qualquer um, praticamente de norte a sul, leste a oeste, está aí baixando. Perfeito? É fácil, a taxa é baixa, tá? Hoje são $25 para poder você estar uma única vez, é uma taxa única, você paga $25, que aí deve estar mais ou menos em torno de R$ 68, e você aí por sua vez pode estar publicando quantos jogos quiser sem problema algum. Bom, então isso é interessante, vale frisar. Além não só jogos, mas apps também. O fato é que você paga uma taxa única e está lá. Tá? O que mais posso dizer? Vai estar aí, como eu já disse, disponível de norte a sul. Porém, agora vamos falar aí dos contras. Tá? Olha, infelizmente, imagina que você vai no hipermercado e tem, sei lá, mais de 100 prateleiras. E em cada prateleira tem mais de 1000 produtos diversificados. Agora imagine que o seu produto está lá nesse grande hipermercado e ninguém sabe que ele existe. Amigo, Você deve estar imaginando, mas eu aposto que depois que eu subo o meu jogo, ele fica pelo menos lá no ranking durante algum tempo, sei lá, 1 hora ou 2 horas, dos 10 primeiros jogos dentro daquela categoria. Não, não fica. Então imagine que você acabou de subir seu jogo de corrida. Ele não vai estar lá no top 10, ok? Vamos dizer assim, os jogos, eles são ranqueados pelo número de downloads. Aí você fala, mas um jogo que acabou de ser, poxa vida, que acabou aí de subir, como é que ele vai entrar no ranking? Ele não entra no ranking nem dos 60, 100, 200, 300 mil primeiros. Se você acabou de subir o seu jogo, você pode ir lá na categoria relacionada a ele, listar, você vai passar uma página, 2, 3, 4, 5, você vai passar pelo menos aí, eu acho que o limite, se não me engano, é em torno de 1000 jogos, 1000 visualizações aí entre o ranqueamento. Não vai aparecer lá, tá? Quero te deixar bem claro. Mas por que não vai aparecer? Porque assim, o algoritmo padrão, ou seja, o protocolo do Google, ele trabalha da seguinte forma. Ele ranqueia as coisas baseado em nota, em avaliações, então é importante você ser bem avaliado, seu jogo aí, qualidade. Aí vem a pergunta, tem várias pessoas, você deve imaginar que talvez tenha um exército aí de avaliadores, de pessoas que vão analisar aí a qualidade de jogo 1 a 1. Não tem, amigo, deixa eu te falar, tá? Não tem, não é nível Brasil não, é nível mundo mesmo, tá? Não tem. Eles vão avaliar um ou outro jogo especial aí dos grandes publishers, grandes estúdios aí, mas eles não vão pegar lá, poxa vida, de repente, digamos que você acabou de fazer o Flappy Bird, aquele do pássarozinho que sobe, desce e tal, e aí eles vão olhar, nossa, que jogo viciante, vamos colocar ele aqui no ranking primeiro. Isso não existe. Isso não existe, deixa eu te deixar bem claro, tá? Então aí você deve estar se perguntando, então como é que eu vou fazer para o meu jogo ser conhecido, dar certo, divulgar, as pessoas saberem que eu existo? Porque assim, para você ser ranqueado, você tem que ter muito download e ótimas avaliações. O seu jogo tem que ser de boa qualidade, se não de excelente. E há poucos funcionários do Google que na verdade ficam verificando isso, né? Isso independente do país, tá bom? Para você não achar que de repente no Brasil deixaram meia dúzia e lá nos Estados Unidos tem 1 milhão avaliando. Não, não tem. Eu vou te falar bem como é que funciona o jogo, tá? E o jogo é cruel, tá? Vale dizer isso. O jogo funciona da seguinte forma. Primeiro que você deve ter observado, você liga a TV, seja paga ou aberta, ou aí portais especializados em jogos, canais do YouTube, etc e tal, que está tendo muita publicidade. E entenda, publicidade é uma das ferramentas do marketing, não o marketing em si. Está tendo muita publicidade e divulgação de jogos de grandes estúdios, né, que são verdadeiros filmes, né? Poxa vida, tem jogos aí que você olha, na verdade tem propagandas aí que você olha, você fala, nossa, isso foi muito bem produzido, parece tipo um filme de Hollywood, né? Poxa, tá aí, você vê que teve por trás aí uma produtora aí, profissional, que faz filmes, etc e tal. Então, e a tendência é a coisa ficar aí mais forte, meu amigo, entendeu? Você pode ver que não é à toa que jogos aí como Candy Crush, Farmville, tem vários aí, jogos de estratégia, Heroes aqui, não sei o que ali, enfim, uma vasta gama aí de jogos aí de estratégia, de ação, de quebra-cabeça, que estão aí fazendo publicidade em diferentes canais, veículos, adoidado. Então assim, o jogo quando os caras sobem, o jogo já é conhecido e todo mundo vai lá e começa a baixar. E dá muita avaliação e o jogo já vai entrando praticamente quase que automático no ranking. Além disso, obviamente, o Google também dá vazão para jogos assim de peso, que vem com uma boa qualidade, que tem um bom estúdio por trás, uma produtora, né? Um estúdio que banca, uma produtora boa que produz, então, obviamente, o Google Play vai lá e vai dar vazão para isso. Tá, a pergunta é, e eu, um indie
um camarada comum, mas de repente talentoso, cheio de paixão, que trabalha em casa ou numa pequena produtora, como faço para poder o meu jogo tá aí concorrendo com esses gigantes? Então, amigo, como eu disse, as regras do jogo para essa plataforma são cruéis, tá? Aí você deve estar se perguntando, então eu tenho que contar com o acaso? Na verdade não, existem algumas opções, tá? Quando você fala aí, é claro que isso, só esse viés, né, de estar falando de divulgação do seu jogo, vai ficar para outro dia na semana aqui do Camaleão, onde estamos abordando marketing para games. Hoje, no caso, é só plataformas. Mas eu não vou deixar você aí no imaginário, no vácuo, tá? Então, deixa eu abrir um parênteses rápido aqui e dizer o seguinte: para que você faça com que o seu jogo dê certo, primeiramente ele tem que ser bom. Segundo, criativo. As pessoas gostam de algo diferente, algo novo, algo original, que aborde de repente, se não uma temática polêmica, mas que sejam carismáticos, enfim, que sejam aí diferentes, né? Não o 6 por meia dúzia, a mesmice de tudo, tá? Segundo, é interessante que o seu jogo esteja sendo bem divulgado nas redes sociais. Então, amigo, reserva um pouquinho umas moedas aí. Sim, tem que investir um pouquinho para que o seu jogo seja divulgado aí, em redes sociais como o Face, como o YouTube. Eu sei que você não vai ter aí os milhões que esses grandes estúdios que bancam produtoras de grande porte têm, mas pelo menos aí um dinheiro para que você, pelo menos na primeira e segunda semana, você consiga estar aí fazendo com que o seu jogo, é como criar uma onda, sabe? Você não vai criar um tsunami, mas de repente pelo menos uma marolinha, né? Pelo menos R$1.000 ou R$2.000 para poder estar divulgando o seu jogo. Existem empresas especializadas que fazem isso, tá? Empresas de marketing não só no Brasil, mas a nível internacional, que elas compram jogadores, tá? Então, estou dando apenas uma das sugestões, tá bom? Elas compram jogadores, elas pagam na realidade jogadores para que joguem no seu jogo, tá? Então, se chega lá, por exemplo, vou dar um exemplo prático, $500, $500 é um valor mediano para poder estar investindo, pelo menos para poder dar um pontapé, um start no seu jogo, porque aí depois que ele pegar de repente, pelo menos uns 10.000 downloads, né, ele pode começar a emplacar. Desses 10.000 pode virar 20.000, 30.000, 40.000. Se o jogo for bom, realmente, se ele cair nas graças do público, isso pode tendenciosamente, de forma orgânica, aumentando, né? Ou ficar estagnado, ou começar a decair, se o seu jogo não cair nas graças. Também tem isso. Você tem que entender que um game é como um hit musical. Ele pode bombar, sabe aqueles hits de verão que todo mundo tem a ponta da língua. Mas não me interprete mal. De repente você deve estar imaginando que eu estou aí, poxa vida, criticando o Google Play. Não. Cada um tem a sua política, inclusive ele deixa isso bem claro na sua documentação quando você aceita os serviços, né? O fato é que você aí vai estar, como poderia dizer, se não fazer uma ação de guerra e guerrilha para estar divulgando o seu jogo, você vai estar aí ilhado, ninguém vai saber nem que você existe, né? O anonimato é o pior negócio para quem quer ter o seu jogo aí, enfim, divulgado, que ele venha acontecer e dar certo. Uma outra coisa também, é claro, o Google Play, ele coloca uma coluninha de alguns jogos, né? Na verdade, de todos os jogos, ele coloca algumas sugestões de games similares, tá? Porém, ele o faz com base mais ou menos nos jogos que tem o mesmo rating, né? Ou seja, que tem mais ou menos o mesmo número de downloads, né? Então, se você está de repente baixando um jogo como Need for Speed, ele vai sugerir jogos que também tenham aí bastante, poxa vida, bastante download, se não igual a este jogo, mais próximo ao mesmo, né? Então, se o seu jogo ainda não aconteceu, ainda não bombou, pouco provavelmente ele vai estar lá, né? Não é uma coisa randômica, tá? Então, deixar isso bem claro para vocês. Eu poderia, claro, explanar aqui, eu falei que eu ia abrir o parênteses, agora eu vou fechar ele, mas com alguns dizeres. Existem várias técnicas de você estar divulgando o seu jogo com custo zero. Não são técnicas impactantes, obviamente, são técnicas para você plantar, como quem planta uma sementinha aqui e ali. Você tem sites aí poxa vida, que hospedam arquivos em APK, e os divulgam com base no SDK, APK, SDK, não sei o que significa essas siglas, né? Então, eu vou deixar isso para o próximo tema nosso, que vai ser de amanhã, que é relacionado à monetização. Mas veja bem, não estou querendo detonar a plataforma aí, Android, nem aí a Store Google Play. Você deve estar se perguntando, então como é que eu devo estar fazendo? Isso é um assunto para abordar aí no nosso segundo dia, porém eu quero deixar bem claro para você que é possível, é viável sim. Você só tem que descobrir aí, no caso, descobrir não, né? A realidade, traçar aí uma metodologia, né? Aí você fala, existe receita para bolo?
Então, cada caso é um caso, né? Então, vou ser bem direto com você. Quanto mais divulgação, melhor. Então, você tem os sistemas de busca, muitos sistemas de busca, como o Baixa Aqui, fazem divulgação de forma gratuita, blogs, canais do YouTube, principalmente aqueles de games análise, tem uns que são de game análise somente para a plataforma Android, tá? Além disso, tem vários sites, como eu já disse, que hospedam o seu APK, que é o arquivo de execução, né? O produto do jogo final, colocando o SDK deles para rodar por trás, que é o quê? Um plugin que vai fazer com que publicidades ocorram no seu jogo. Claro que isso, por sua vez, isso por si só já é um episódio à parte para estarmos comentando, que é as técnicas de monetização. Mas o fato é que existe uma infinidade de possibilidades. Abaixo no descritivo desse vídeo eu estou colocando vários links, tá? Não só abordando sobre técnicas de monetização, né? Como também sites onde você pode estar aí divulgando o seu jogo para a plataforma Android, tá ok? Então não necessariamente precisa ser somente um Google Play, tá? O Google Play, óbvio, ele tem aí, poxa vida, os seus pontos positivos, mas como eu já disse, você tem que realmente fazer uma ação de guerra e guerrilha para que o seu jogo seja conhecido. Uma vez que o seu jogo seja conhecido, é igual onda do mar. A onda vai aumentando, vai aumentando. Também tem aquela coisa, às vezes o seu jogo fica lá meses, às vezes até anos, praticamente com poucos downloads. Porém, do nada ele começa a crescer organicamente e dá certo. Aí você deve estar falando, poxa, mas eu não vou esperar meses ou anos, eu quero, enfim, que meu jogo dê certo o quanto antes para que eu possa ter aí, resumindo, fazer disso meu ganha-pão. Eu concordo com você, mas para isso, como eu já disse, você tem que ir para vários parâmetros. Ou contratar um publisher ou uma empresa de marketing digital para estar divulgando o seu jogo, e aí investir em publicidade, você fala, mas eu não tenho dinheiro. Bem, eu não quero adentrar muito ao assunto, como eu já disse, vai ficar para outro dia, mas existem várias técnicas de estar divulgando o seu jogo, mesmo sem custo. A gente vai abordar isso aí, no caso amanhã, no segundo dia aqui da Semana do Camaleão, onde o foco é marketing, tá? Fechando parênteses, então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o Google Play, ele é interessante pela abrangência, tá? E pelo preço, custo-benefício. Ele próprio, por si próprio, ele tem ferramentas para estar divulgando o seu jogo, caso você esteja um pouco aí perdido. Ele tem estatísticas, o painel de controle dele para você verificar quantas pessoas baixaram o seu jogo e quantas estão com ele baixado, porque é diferente, né? Você tem, sei lá, 1 milhão de pessoas baixaram o seu jogo, mas só 100 estão jogando ele atualmente. Então, ele traz todas as estatísticas, os tipos de aparelho, etc. E isso é bom para que você consiga utilizar isso como termômetro, até para mudar de repente o projeto ou para novos projetos, para que você não erre nos mesmos pontos e possa estar aí, poxa vida, se aperfeiçoando. O fato é que é uma plataforma viável, mas ela é mais sofrida. Sabe por quê? Porque hoje tem zilhões de jogos no Google Play, né? Além disso, além de ser a plataforma que mais tem jogos, em especial indie, hoje a tecnologia, o conhecimento, a informação está muito mais disseminado, então muitas pessoas estão tentando essa carreira de desenvolvedor independente. Você tem uma vasta gama de lançamentos indies semanalmente no Google Play, e isso faz com que o seu jogo, muitas vezes, poxa vida, não só passe desapercebido, ou seja só mais um no meio de milhões. Para que ele seja conhecido, como eu já disse, é um capítulo à parte, mas você tem que saber o seguinte, escolher a plataforma Google Play é colocar a faca nos dentes e ir para o que der e vier. Ou seja, vai exigir um trabalho, né, direcionado, bem focado. Não dá para simplesmente se aventurar e esperar cair as moedas no colo. É isso que eu quero dizer para você. Vai ser um caminho árduo, porém não estou dizendo que seja inviável, só estou dizendo que vai ter que ser trabalhado, ok? Aí você fala, mas eu vi matéria em tal portal XYZ que o jogo Flappy Bird deu certo. Então, se você for pesquisar direitinho, você vai ver que das duas uma, ou o criador do jogo investiu em publicidade lá atrás, ou teve um publisher que fez a questão, o trabalho de marketing, ou ele teve as graças, casualidade do seu jogo ter tido uma matéria, às vezes uma coluninha numa revista, num blog muito conhecido, ou num site, enfim, e aí deu projeção. Aquilo que eu comentei com vocês, um jogo indie igual um Fusca, sabe, um Fusca velho, que você tem que sair do carro e empurrar ele para pegar. Às vezes o seu jogo, para dar certo, ele só precisa de um empurrãozinho. Às vezes, poxa vida, você ter sido matéria de
um jornal, uma revista, um blog, um site de algum segmento, um segmento pop aí, por exemplo, que fala sobre cultura e etc, e comportamento e tudo mais, faz com que o seu jogo tenha um boom. Imagina aquele portal, por exemplo, que você está acostumado a acessar todo dia para saber sobre filmes, séries, etc e tal. Imagina que de repente tem uma notinha lá, mesmo que às vezes de canto, que falou alguma coisa sobre o seu jogo, porque o seu jogo tem algum diferencial. Isso pode ser o boom que você estava esperando para, entendeu? Acontecer. Então, caso de muitas vezes o seu jogo tem algum diferencial, o pessoal se interessar em fazer alguma matéria, você pode estar enviando sim o link do seu jogo e comentando sobre ele para diferentes veículos, a fim que de repente alguém publique uma matéria sobre ele, né? Obviamente, 90% dos casos eles não vão fazer, eles vão te sugerir um Media Kit para que você compre publicidade, né? Mas às vezes ocorre de eles acharem algum, de repente, diferencial no seu jogo e falar, não, olha, vamos estar divulgando sim o seu jogo, é bem interessante. Então, são técnicas aí que você pode estar tentando, né? São viáveis? Sim, eu acho que toda tentativa é viável, tá? Eu já tive bastante jogo que teve um download, assim, seja de sistemas de busca, de blogs, de site, canais do YouTube, etc e tal. Então, assim, é o conjunto da obra. Você nunca pode pensar de forma finita, tipo, sei lá, o meu jogo vai ter aí uma notinha, vai sair aqui nesse blog e eu vou esperar que 1000 downloads seja feito. Isso não existe, tá? Você tem, assim, independente de qual seja o blog. Bem, adentrando agora em relação ao Apple Store, em contrapartida, se o Android tem abrangência norte, sul, leste, oeste, a disseminação aí dos games para, no caso aí, smartphones e tablets com sistema aí iOS é bem menor em relação ao Android, pelo menos a nível Brasil. Por quê? De cada 10 pessoas, 7,5 tem Android. Por quê? Porque é muito mais acessível. Você tem aí smartphones aí de R$200, 300, 400, 500, 1000, 2000, só que a iPhone é muito mais caro, é de 3.500 para cima. E não tem aquela coisa de opções baratas, opções mais em conta de R$500, 800 ou 1000. A coisa o buraco é mais embaixo, amigo, entendeu? E é claro, também tem as questões de que normalmente o público do iPhone é um público com poder aquisitivo normalmente maior e paga, na realidade, boa parte dos jogos eles são pagos, não são gratuitos, tá? Então o pessoal não quer saber de publicidade, boa parte do público, o público é um público mais exigente, né? Não quer saber tanto de publicidade ou nada disso e também não quer saber de ter que necessariamente comprar itens e acessórios, quer pagar e jogar, né? Não que não funcione a questão de itens e acessórios, tá? Mas o fato é que o pessoal, assim, quer, poxa vida, excelentes jogos e que não tenham aí publicidade. Então, o que acontece? Além disso, a taxa é mais cara, né? A última vez que eu vi estava em torno de $90, então a taxa é um pouquinho mais cara e não é da noite para o dia. O Google Play, em coisa de 15 minutos você já tem seu cadastro aprovado tal, e já consegue subir jogos, né? Na App Store não, leva alguns dias. Ouvi falar aí, a última vez que eu vi, eles estavam melhorando essa questão burocrática, eles são mais burocráticos. O pessoal da Apple é um pouquinho mais burocrático e menos prático que o pessoal aí da Google, tá? Então, assim, não estou dizendo que não seja viável, tudo pode ser viável. Eu quero que você entenda o seguinte, eu não quero jogar um balde de água fria nos seus sonhos ou nos seus objetivos e metas, só estou esclarecendo de forma contundente os prós e contras de cada plataforma. Então, assim, o pessoal da Apple Store, né, eles trabalham sempre priorizando a qualidade. Então, você vai ter bons jogos lá, inclusive muitos jogos são exclusivos, como por exemplo o Infinite Blade, que foi desenvolvido pelo pessoal da Epic Games com a engine Unreal, tanto nas versões UDK como Unreal 4. Então, assim, há muitos jogos que são exclusivos dessa plataforma. Vale a pena investir nela? Vale. Você sabendo focar direitinho o público, tá? Porque muitas vezes compensa muito mais você ter, sei lá, 10 mil downloads da plataforma iPhone do que ter 1 milhão da plataforma Android, sendo que esse 1 milhão na realidade é tudo free, né? Ou seja, gratuito, mas você tem monetização com publicidade. Às vezes você tira muito mais dinheiro, sei lá, cobrando R$5 por download na plataforma aí do iPhone, né? No caso iOS, do que tendo 1 milhão aí com o pessoal que faz download aí pelo Android. Porque às vezes 1 milhão faz download. Ok, tudo bem, 1 milhão vai lá e faz download no Android. Não estou falando mal de um nem de outro, estou falando que as regras do jogo mudam de plataforma para plataforma, é isso que eu quero dizer. Engasguei um pouquinho. Então, assim, cada plataforma tem a sua política, porque tem uma empresa por trás, o seu conjunto de regras, cabe a você analisar. Então, eu estou aqui explanando as regras de cada uma. No caso do pessoal da Apple, eles sempre focam muito a qualidade, né? Então, assim,
fazer um jogo muito bem polido, né? Trabalhar da mesma forma que eu citei, todos aqueles itens, não vou ser repetitivo, em relação à divulgação, continua valendo, tá? É claro que muitos jogos têm produtores e estúdios por trás, no caso da Apple, né? Mas também tem muitos games de sucesso feitos por indies, tá? Que dão certo, tá? Então assim, o legal é que você não vai ter uma quantidade tão grande para concorrer com jogos, né? Então você vai ter uma quantidade menor, porém você vai ter uma quantidade maior, e da mesma forma você vai ter que fazer as ações de guerra e guerrilha, como eu já citei, para poder estar divulgando o seu jogo. Porém, como eu já disse, você consegue ter aí uma rentabilidade também interessante, alcançando um público aí diferenciado, tá bom? Então assim, é questão de você pegar, saber trabalhar e divulgar, não só a nível de sites, redes sociais, blogs, canais no YouTube, mas também procurar muitas vezes uma empresa de marketing para que você possa pagar pelo menos 500 mil dólares no mês e o seu jogo possa ser melhor divulgado e propagado através da compra aí de players, né, que é o que eles fazem, né? Então assim, existem opções também, inclusive, só rapidinho, abrir parênteses, tanto no Google Play quanto na plataforma aí da App Store, existem opções de sites que eles fazem troca de banner. Então você divulga outros jogos e esses outros jogos divulgam o seu jogo. Ninguém ganha em termos monetários, mas ganha em termos de divulgação. Essa técnica também é utilizada, tá? Então tá aí. O que eu posso falar mais, eu só não tenho muito mais o que falar em relação à plataforma da Apple Store. Por quê? Porque praticamente todos os itens que eu falei da plataforma aí do Google Play vale também em termos de divulgação e guerra e guerrilha para a plataforma da App Store. Uma outra coisa também que eu posso citar aí para você seguramente é que assim, você também tem que lançar um jogo onde você sabe, né? No máximo em 2 anos a pessoa muda de smartphone, o pessoal que tem iPhone, né? Então assim, não lança um jogo que, poxa vida, de repente, ele não vai rodar, um jogo que de repente é muito parrudo e ele não vai rodar na plataforma atual, vai ter que esperar, sei lá, ele vai ter aqueles lag, aqueles travamentos, entendeu? Então assim, procura lançar jogos que você sabe que vão ser tão virais, tão viciantes nessa plataforma atual aí do iPhone, quanto na próxima que vai vir, tá bom? Então, isso é o que eu posso dizer para vocês. Dúvida, entre em contato comigo, Skype, meu Facebook e aqui na Caminhão Digital. Meu WhatsApp também está aqui embaixo, bem como aí os endereços de outras redes sociais, tá? Agora vamos estar falando sobre BlackBerry, que eu não esqueci, e o Windows Phone, tá ok? O que eu posso dizer? Gente, sabe quantas pessoas eu conheci que tem BlackBerry na minha vida? Nenhuma. Então assim, não vingou a plataforma, não é nem a nível Brasil, é a nível mundo. Então nem vou explanar muito, tá? Tem pessoas que são corajosas e lançam para várias plataformas. Claro, quanto maior o número de plataformas você lançar o jogo, mais chance você tem aí de monetizar, de faturar, ok? O Windows Phone, eu não vou dizer que ele não pegou no Brasil, eu não vou dizer que ele não pegou no mundo, mas ele não pegou tão bem quanto o Android e aí, no caso, o iOS, tá? Tem preços, poxa, hoje com R$380 você compra aí um smartphone muito bem resolvido, com o Windows Phone funcionando bonitinho e tudo, etc. A Store deles não aprova o seu cadastro logo de cara, precisa de alguns dias, tá? Também tem algumas questões técnicas de configuração que você tem que ajustar, que é um pouquinho mais trabalhosa do que do Android e no caso da Apple Store também, tá? São questões técnicas para rodar o jogo, tá? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Você, às vezes requer um pouquinho mais de trabalho, às vezes menos. O fato é que é uma plataforma que eu poderia dizer que hoje, seguramente no Brasil, deve representar em torno de 7%, tá? Então assim, é minoritário. Deve ser desprezado? Não. Não, porque você não sabe se daqui 1 ano ou 2 ele vai fazer um boom. A gente sabe que tudo que a Microsoft mexe, ela começa comendo a pizza pelas beiradas, né? Igual a área de desenvolvimento de games, na verdade a área não só de desenvolvimento, como também a área de venda de jogos e consoles, né? Então começa mordendo a beiradinha da pizza, quando você vai ver ele já comeu a pizza inteira. Então assim, eu acho que vai apostar como uma poupança. De repente não espera nem tanta rentabilidade financeira hoje, mas acreditando mais no amanhã, né? Então de repente você lança o mesmo jogo para diferentes plataformas, como por exemplo Android, o iOS e o Windows Phone. Então eu acho que vale a pena você lançar a mesma versão do jogo para diferentes plataformas, sim. Então tá aí a minha opinião em relação a mobile, tá?
E analisando assim, fazendo um review em cima de tudo que eu falei hoje, eu continuo defendendo a tese de que para você que é desenvolvedor independente, que de repente está querendo até migrar de área, está querendo sair, eu tenho vários alunos que vêm de áreas de sistemas, né? No caso tecnologia da informação, arquitetura, engenharia, que às vezes procuram na área de games não só uma alternativa paralela, mas uma forma de repente fazer uma transição diária, tá? Tem alunos que são, por exemplo, cozinheiros, que são de outras áreas que não tem nada a ver com games, mas eles querem fazer uma transição natural. Olha, minha sugestão é, tente publicar o máximo de plataformas que você puder, mas hoje, se eu pudesse te recomendar uma, te indicar, tranquilamente eu falaria que a Steam, em primeiro lugar, é a mais viável e segundo, Android, tá bom? Mas como eu já disse, cada caso é um caso, tanto em relação ao jogo, quanto em relação aí à forma como você vai estar divulgando o mesmo e com base na plataforma. Mas hoje, com certeza, aí, do meu ponto de vista, a Steam é a mais democrática e aí a mais, como eu posso dizer, propícia para que o seu jogo dê certo, tá ok? Olha mais uma dica. Para quem não sabe, o Speed Play é o Steam brasileiro, exatamente nos mesmos moldes, até de layout, né, da rede Steam, da Valve. O Speed Play ele faz distribuição online de jogos 100% indies nacionais, ou seja, games 100% brazucas, tá? E o que é interessante? Há também publishers brasileiros, ou seja, empresas que vão trabalhar o marketing, a divulgação e a distribuição online do seu jogo também, tá? Estou deixando aqui no descritivo do vídeo o link não só do Speedplay, que é essa empresa aí que faz a distribuição online dos mesmos moldes da Steam, da Valve, como também de uma empresa que é publisher 100% brazuca. Eles avaliam o jogo, eles investem dinheiro para publicidade, marketing, etc e tal. E é claro, eles fazem a divisão de royalty, né, que aí vai de 15% a 30% do valor, que é o valor de mercado, tá? Então, quer dizer, também há soluções nacionais para você estar distribuindo o seu jogo indie, tá bom? Espero que isso possa ter ajudado um pouquinho você também. Tendo dúvida, entre em contato comigo, Skype, e-mail, Facebook, como eu já disse. Aqui tem o meu WhatsApp também, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo assunto, né? Até o nosso próximo tema, que vai ser relacionado ao quê? Monetização, tá bom? Muito obrigado. Olá, Camaleão Analisa de hoje quer fazer aí